António Santos Veríssimo, nascido na freguesia de Mazoco, concelho de Frispada Cinta, nascido em 29 de 10 de 43, filho de pais pobres, como éramos todos cá na aldeia na altura. Os seus pais eram daqui? Eram daqui os meus pais. De Mazoco? A minha falecida avó era a parteira de todas as crianças da aldeia. Todas as crianças da aldeia era ela, tia Maria Chica, de nome. Era ela, foi ela que foi a parteira de todas as crianças da aldeia, todos da minha idade para baixo. Todos nasceram com ela? Todos nasceram com ela. Era ela que ia à casa das senhoras, assistir ao parto, cozia-lhe uma galinha, um colo de galinha, coisa do género, e estava o parto feito. Era. E Esta aldeia chegou a ter, em 1950, tinha 500 pessoas, 500 habitantes. Hoje nem tenho bem a certeza quantos tem. São muito poucos. São muito poucos aqueles que cá vivem agora. Tenho aí casa também, E as minhas raízes são daqui, o que me leva a vir cá. Infelizmente, agora já é mais difícil, porque fiquei viúvo e tal. Mas enfim, trabalhar para os outros, para nós termos um terço do rendimento. Nós tratávamos a propriedade de outros e tínhamos um terço do rendimento. E eles tinham 2/3 e nós um. Vida de miséria. Mas as terras não eram deles? Não. Eram de outros? Eram de outros. Portanto, era uma vida de miséria, porque não havia rendimento. Comia-se aquilo que a terra dava, matava-se um porquinho, mas nada mais. Nessa altura era um bocadinho de amêndoa e azeitona. Vinho havia pouco na altura ainda. Vinho havia pouco. Depois houve mais um bocadinho, agora se está a descair outra vez, não há vinha também, já há pouco. Já há pouca? Já há pouco vinho. Já era um dos rendimentos bons da aldeia, o azeite. E hoje também temos aí, vai muita azeitona daqui para uma cooperativa para Freixo. Nós temos cá uma qualidade de azeitona que é negrinha de Frispada Cinta, que é muito boa para conserva. Tem feito conserva, a azeitona a negrinha de Frispada Cinta é muito boa e muita fama. Aumentou um bocadinho para a variedade negrinha de Freixo. Era a cornicabra e a negrinha, mas a cornicabra é mais para azeite. E a negrinha era de mesa? A negrinha dá para mesa e azeite? E a que não se vende para mesa serve para azeite da mesma. Simplesmente não rende tanto, não é tão produtivo, embora seja um azeite mais fino. Antigamente eram os cavalos, machos e burros. Também havia, hoje não há nada. Hoje não há uma cabeça de gado, ovelhas, cabras, não há nada. Nem vacas. Nessa altura era barbo, enguia e a boga. E hoje em dia? Hoje em dia está turpado, é a carpa e outros peixes aí que eles deitaram para aí, mas não há pouco peixe hoje há pouco peixe. Por exemplo, a enguia acabou. A enguia com as barragens acabou completamente. Não há produção de enguia. E havia grandes enguias aqui no Alto. E geralmente era frito. A minha falecida avó, a tia Maria Chica, enviavam-lhe o peixe, sardinha e carapau do Porto para a estação de Frispada Cinta, que não funciona hoje. E o meu falecido pai ia lá buscar o peixe e vinha às 11 da noite de inverno a almear pelo caminho com um fachoqueiro de palha. Ele e o animal, o burro que trazia carregado com a sardinha, tinham de vir iluminados, porque havia um lobo ou outra coisa no género. Ele vinha iluminado com um fachoqueiro de palha. Quando ele chegava aqui às 11 da noite, porque se o comboio que vinha do Pocinho atrasasse para Miranda, o comboio que ia para 2 igrejas atrasasse, ele tanto podia vir às 10 da noite como às 11 da noite. E são 6 km daqui à estação de Freixo. E ele vinha de lá a pé, com o burrito para cá carregado de sardinha. As pessoas que andavam à azeitona, as pessoas da aldeia que faziam a vida diária à azeitona, no tempo da azeitona, ainda estavam à espera da sardinha para fazer o jantar para comer. A essa hora, às 11 da noite, de inverno. Fazia-se. Ele vinha ali por uns atalhozinhos, pelo meio do monte. Era mais ou menos esse tempo. Quarta classe. Trabalhei aí no campo, que já se trabalhava, enquanto a instrução primária já se trabalhava na mesma, fazer alguns serviços, que não havia esta coisa de exploração infantil. Nessa altura não constava isso, não constava a exploração infantil. Trabalhava no campo,
Depois fui daqui, quando fui para a tropa é que me obrigou a sair daqui. Comecei a tropa por Coimbra, depois vim para o Porto, depois fui para o Ultramar há 2 anos. Teve onde no Ultramar? Angola. Eu vim em 67. Depois fiquei aqui, depois fui para a Barca de Alba andar com táxi, com um carro de praça. E depois fui chamado, tinha metido o requerimento para a Guarda Fiscal, fui chamado a fazer exame para a Guarda Fiscal. E então deixei o táxi e fui para a Guarda Fiscal. 22 de abril de 68. Vou para Alcântara tirar o centro de alistados, para Lisboa. Alcântara. O centro de alistados lá, 2 meses. Dali mandaram-me para... Éramos distribuídos por vários pontos, conforme a classificação que tivéssemos No curso. éramos colocados os piores classificados nos Açores, a seguir Madeira, a seguir Algarve e depois Alentejo. Eu fui para o Alentejo, para uma zona que gostei muito de estar. Tanto é que ainda agora vim de lá de fazer 3 dias de turismo para o Alentejo. Zona de Moura, Conselho de Moura. Principiei pelo posto do Garducho, que já não existe hoje, que era junto à fronteira de Espanha, em Balencita de Almogoi, junto a 3 km de Balencita de Almogoi. E vai 9 km da Marleja, a 7 secção da Guarda Fiscal era a Marleja, o posto era o Garducho. Depois vim para Recri, quando saiu vaga, vim para o posto da Marleja. E ali passei um bom tempo da minha vida, muito especial. Gostei muito de lá estar, muito. Era uma aldeia muito grande. 2 anos e meio, mais ou menos. E depois, então... Vim para o Porto dia 1 de janeiro de 71. Éramos obrigados a pedir. Aquele que não tinha a sorte ou a infelicidade de lá casar. Mudávamos, havia situações de... Podia haver uma mudança disciplinar, que nos transferiam de um sítio para o outro, ou podia haver uma mudança a nosso pedido, que geralmente 90% era a nosso pedido. As transferências eram a nosso pedido. Só não podíamos estar colocados onde nós tivéssemos pessoas de família com estabelecimentos. Nessa altura não era permitido. Ou onde estivéssemos casados. Eu, por exemplo, esteve na Marleja, se casasse, era obrigado a sair de lá. Ok. Para não haver onde exatamente houvesse laços essa... familiares, Claro. onde houvesse laços familiares, não podíamos exercer a profissão. Éramos obrigados a sair. Eu vim do Alentejo, fui colocado em Vila Praia de Âncora. Fui colocado em Vila Praia de Âncora, estive lá pouquinho tempo, depois fui transferido logo para Vila Nova da Gaia, para o posto do Candal. Ali fez 7 ou 8 meses, depois fui transferido para o Porto. Porto era uma companhia, Gaia era outra. Havia a distinção de companhias. Depois tive lá uma temporada, depois concorri, a cabo, e então fui promovido em fevereiro de 74 e vim bater a Constantino, de Miranda de Douro. Até a pele das orelhas me saiu. Via no Porto para Constantino, havia lá neve, gelo, que aquilo era uma coisa terrível. Mesmo em fevereiro. Em fevereiro. Depois esteve lá para aí 2 meses. Só? Depois vim para Vilarinho dos Leigos. Vilarinho dos Leigos. Depois ali fui convidado a ir para o Porto. Havia interesses pessoais de outra pessoa para ficar onde é que eu estava, em Vilarinho, e houve interferências perante os comandos e os comandos convidaram-me a ir para o Porto. Ora, eu era para onde é que queria ir e lá fui eu para o Porto. Pronto, e lá fiz o resto da minha vida. Eu reformei-me faz dia 3 de outubro, 27 anos. Depois vim aqui para a aldeia, a minha mulher trabalhava, a minha filha estudava, e vim aqui, comprei um terreno para construir uma casa. Construí uma casa e comprei uma propriedadezita ou 2 e fazia vida cá em baixo, cá em cima, lá em baixo, cá em cima, lá em baixo.
E assim se tem levado a vida. Agora é que estou mais lá embaixo. Nessa altura não havia relação. Estava tudo fechado. Estava tudo fechado. E havia gente a passar para o outro lado? Ou... Passava-se clandestinamente. Passava um ao outro ia à aldeia além à Espanha, ou algum espanhol vinha aqui à nossa aldeia, mas era tudo clandestino. Se a Guarda Fiscal estava aqui, nós tínhamos aqui um posto da Guarda Fiscal. Não sei se já viram lá em cima o edifício. Tínhamos um posto da Guarda Fiscal. Qualquer espanhol que abordasse aqui era logo recambiado. E além dava-se o mesmo. No entanto, havia sempre uma fuga ou outra, não é? Havia sempre uma fuga ou outra, de um ou outro que era mais atrevido. Tinha lá um amigo que o camuflava ali num dia de festa, ou coisa do género, e havia um certo. Mas muito pouco convívio. Muito pouco convívio aqui com Espanha e Espanha com a nossa aldeia. Tinha que ser lá embaixo, porque os barcos, havia aqui umas quantas pessoas a pescar o peixe do rio, e os pescadores eram obrigados, a lei era de tal forma, que os pescadores eram obrigados a fechar o barco com um cadeado e tinha X horas para entregar, às 5 da tarde, tinham que entregar ali no posto da Guarda Fiscal a chave do cadeado. Para ninguém usar o barco de noite para... Mas mesmo assim, havia 2 chaves, havia isto, havia aquilo, e mesmo assim havia uma certa manobra. Havia que eu, nas primeiras férias que o Gabi me passara, nas primeiras férias da Guarda Fiscal, tive aí 2 amigos, que infelizmente já faleceram, que me convidaram a ir à Espanha. Eles convidaram-me com a intenção, dizem assim, bem, nós vamos protegidos porque ele é da Guarda Fiscal. Mas as guardas, eu como guarda fiscal nessa altura não tinha experiência nenhuma. As primeiras férias que eu cá vim, tinha 1 ano de serviço. E fomos ali a uma aldeia de Espanha. Eles convidaram, pronto, vamos lá passar um fim de semana. Era lá uma festazita qualquer e tal. E lá fomos nós aqui a Espanha. Um deles tinha um barco. Retirámos ali para cima, para trás já mais para o termo de Fornos, prendemos lá o barco e fomos ali acima pelo monte acima. E viemos de madrugada, ou seja, tombos que damos para aí abaixo. Aquilo é assim, é muito inclinado, o monte. Os dois pescadores conheciam o caminho, eu não conhecia. Eu fui a maior vítima, a dar tombos para aí abaixo. Havia sempre umas pequenas coisas, mas ou seja, era uma coisinha... Doméstica, não é? Uma coisa doméstica. Olha, umas boinas para a cabeça, umas boinas. Canizares, marca Canizares. Se usava muito naquela altura, uma boina Canizares custava 25 escudos. 25 escudos, em peça. Traziam de lá, olha, repara o que era a miséria da lei nessa altura. Traziam de lá cortes de pana, pombazina. Havia de várias cores, havia de preto e assim para a cor de mel e coisa assim. E nós aqui na aldeia usar uma calça de pombazina na altura era luxo. Havia um oferta que as fazia e tal. Agora chegou ao ponto de haver aí um pobre que lhe viram umas calças no corpo e agora a fiscal chegou a ver dele, chegas a casa, tiras as calças e vai levá-las ao posto. E apreendiam um par de calças nessa situação. Não é história, é a realidade aqui nesta aldeia. Um pobre dá com umas calças no corpo, de bombazino, de pana, ou de Manel. Manel da Velha, Manel da Velha. António Manel da Velha. Vais lá acima, vais a casa, tiras as calcinhas, vestes umas que lá tenhas em casa e vais levar as calças ao posto. E as calças eram apreendidas. Era duro para quem vivia na miséria, sabe? Uma calça já ficavam caras, uma calça de bombazina já ficava cara. Mas não é história, é a realidade. Isso passou-se aqui nesta aldeia. Eles daqui para lá o que iam levar era 1 ou 2 de café. Café e carão. Levavam. De resto não havia assim. Havia pouco movimento aqui. Dizem que havia aí noutros tempos, diziam-me quando eu me criava que havia passagem de gado, bois e vacas e tal, mas era quando o rio era baixo, não havia a barragem. E então que se embarcava aqui num sítio chamado Bau, que era uma área que o rio não era tão largo. E os animais nadavam. Os animais encaminhavam, mas eles nadavam de um lado para o outro. Houve ali para baixo, para o lado do Freixo, passagem de tabaco. Mas aqui o tabaco nunca me constou que passasse. Passava cá um minério qualquer,
Wolfrâmio? O Wolfrâmio passava aí. Houve aí um senhor que se dedicou à paisagem do Wolfrâmio, traziam aí nos carros camuflados. Mas tinham que ter um intermediário aqui. Tinham que ter um intermediário. Não é? E vinham trazê-lo, ele era o intermediário entre a pessoa que lhe vinha trazer e o espanhol. E ele tinha aqui 4 ou 5 pessoas que o iam levar. Olha, um senhor mora ali naquela casa, o Manuel Silva, e outros que iam levar sacos de 25 quilos, daqui para a Espanha. Daqui para a Espanha. E daqui da aldeia para baixo, para o rio, que são 2 km e tal, era o transporte feito às costas. E era um negócio de mais movimento, mais dinheiro. Passaram quando abriu a imigração, quando começou a imigração lá, tanto é que houve 2 pessoas aqui que estiveram presas no Porto, na PIDE, por causa da passagem. A PIDE só estava onde houvesse fronteira. Miranda, Embarca de Alva, julgo que também havia 2 elementos da PIDE. Agora aqui não havia. Quando havia um caso mais grave ou outro, eles vinham averiguar o que se passava. Porque a PIDE tinha mais influência na passagem de pessoas, em seres humanos. A Guarda Fiscal era em seres materiais. Era nos bens, nas mercadorias, não é? Nos bens. Era essa a diferença. Eu era motorista. Empregado do Sr. Álvaro André. O tipo de transporte que fazia era chegar em uma ali 3 ou 4 gajos, 3 ou 4 pessoas, leve-nos ali ao alto. Ele não nos dizia leve-nos a Espanha, porque eu não os podia levar a Espanha. Leve-nos ali ao alto, que era um ponto para poderem passar. Mas eu estava a fazer um transporte legal, porque era em território nacional, não é? Era um ponto próprio para depois se dirigirem para a Espanha. Não via ninguém. Nunca viu ninguém? Nunca vi ninguém. Eles simplesmente me diziam assim, leve-nos ali a tal sítio. Eu chegava ali, largávamos, eles pagavam, eu virava para trás, vinha para marcar um pronto. Deixavam os homens. Era gente que vinha de Barcelos, de Famalicão, do Porto, de um lado e do outro. Eu não podia saber que era para emigrar. Pois, claro. Sempre homens. Sempre homens. Não conheço que aqui tenham passado mulheres. Havia muita passagem de homens. No entanto, depois disso, consta-se que uma ou outra foi no meio do grupo de um homem que ia uma mulher ou outra. E miúdos, e sim crianças? Não. Ninguém, nessa altura não se metiam ainda. Eles geralmente tinham lá um assentar reais, depois é que mandava ir as crianças. Era encará-la normal, porque eu no Porto convivia numa pensão com várias pessoas, numa pensão chamada Mirandesa, que eu próprio pensei em desistir da Guarda Fiscal e fazer parte de um grupo para ir para a França. E eu fui ver o grupo onde estavam fechados a 200 metros ou 300, não eram 300 metros das instalações da PIDE, no Porto. Estava lá nos baixos de uma casa com 15 ou 20 pessoas. Aí é que já havia senhoras para ir para a França. Nesse grupo é que já havia senhoras. E eu estive para desistir, para ir também com eles. Depois pensei 2 vezes, mas fui ver o grupo que lá estava, para entrar em contacto com as pessoas. O contacto já estava tomado, porque eles comiam lá na pensão mirandesa e faziam... A pensão mirandesa era de uma senhora aqui de cima. E a pessoa que os passava aqui, eles vinham do Porto, passavam aqui, às horas de Miranda, não é? Por isso é que eu já tinha contacto com eles, com os que estavam para ser passados, não, com os passadores. Com os passadores. Eu ali nessa altura não tinha dificuldade em saber quem era. Eu quando vim para Vilarinho era íntimo amigo de um colega que estava casado com uma afilhada do Trola. E o Trola quem é? O Trola era contrabandista. Era o contrabandista de Vilarinho.
Ora, eu tinha que chegar ali e não me deixar embrulhar na situação de serviço profissional, não é? Mas também ter convívio com o pessoal da aldeia. Se eu era amigo eu considerava como o genro dele. Eu tinha que chegar ali, defender a minha pele, e era amigo do Trola. Eu era amigo do Trola, e o Trola é meu amigo. Bebíamos um copinho, bebíamos uma cerveja, bebíamos coisa. E a tia Luzia, a mulher dela, era uma senhora espetacular. Das louças mais bem lavadas que eu vi nos cafés. Aquilo era um cafezinho de uma tasca. E ela desinfetava a louça uma vez por semana em lexívia. Bem. Era uma mulher espetacular, a tia Luzia. Mas acho que eu ali tinha que fazer vida. Estar bem com uns e com outros. Estar bem com uns e com outros. Não me deixarem molharem, a criarem-me complicações no meu serviço profissional. Mas também conviver com eles. Mas sabia que ali, o posto onde é que eu dormia, a janela onde é que eu dormia, do quarto onde é que eu dormia, fazia face para a rua, como daqui para baixo. E ele chegou para passar ali com duas mulas que tinha. Enrolavam umas sarpilheiras nas patas das mulas para eles não meterem barulho na calçada. E eu estava lá e não ouvia nada. Mas depois vinham-se a saber as coisas, não é? Tinha que ser. Seis e o Cabo, era uma Ao mesmo tempo, estavam sempre ali. Não, estávamos lá, fazíamos lá a vida profissional. Com serviços de escala, um serviço noturno, outro serviço diurno, para andar pelo campo, a vigiar. Eu, como comandante de posto, fazia a escala, olha, fulano vai de vigia para tal sítio. À noite sai de patrulha, à noite eram dois homens, sai de patrulha fulano e fulano. Ou da guarda, fulano e fulano. Os locais. Convinha-nos os locais que nós víamos que eram mais suscetíveis a poder haver passagem, era para ali que se mandava o pessoal. Por vezes éramos enganados. Mandava-se o pessoal para um lado e eles iam passar ao outro lado. Mas ali o contrabando também já não era assim, contrabando. Aqui na nossa zona nunca houve contrabando forte. Podia haver uma fase ou outra de tabaco, talpana, chinelos. Alpergatas, não era? Sim, que era os chinelos, eu depois vou contar uma de chinelos. Os chinelos eram uma pauta muito cara na alfândega. A borracha dos chinelos pagava uma pauta muito cara. Era uma das coisas que mais penalizava o contrabandista. Agora, sabe, aqui em outros lados, onde não houver transporte, onde não houver caminhantes a poder ir e meios de transporte a poder ir à fronteira, os contrabandos são daqueles contrabandos que é para tirar e deixar ir o contrabandista. Era para tirar e deixar. A gente aprendia na mercadoria, levava para o posto, fazia um auto de notícia com o arguido desconhecido porque o arguido tinha exposto lá na área, não é? tinha fugido. E depois ia a armatação. Esse produto a gente leiloava. Punha-se um editalzinho, um avisozinho, tal dia leiloa a cesta do produto e leiloava-se. Quem é que ia leiloar esse produto? A quem a gente lhe tinha tirado. Vou contar. Mas assim, o contrabando é como lá abaixo no Alentejo, era igual. Quando eu estive na Marleja, o contrabando na Marleja e aqui era semelhante. Porque as pessoas, na Marleja, posso trocar agora de sítio? Na Marleja nós íamos para lá com muito pouca experiência. Íamos sendo alistados e julgávamos tudo quanto mexesse no campo que era contrabando. Ouça, porque a gente da vida, enquanto não tiver experiência, é um leigo. E nós julgávamos tudo quanto tivesse, quanto mexesse no terreno que era contrabando. E a gente depois vai-se afeiçoando às circunstâncias da vida. Nós tínhamos uma senhora na Marleja, que era a Maria Isabel. A Maria Isabel tinha 4 ou 5 filhos, filhas muito bonitas. Uma senhora honesta, uma senhora determinada. Fazia a vida dela quando tinha um burrito. Ia 2 vezes a Valencida de Almoleiro, por dia. 2 vezes. Buscar, levava para lá uns ovos, levava uns queridos de café e para cá trazia pirex, chinelos.
Tem umas bugigangas, uns tecidositos. Fumos. Tecidos Ah. e perfumes também, mas ali o perfume Não era. tecidos que lhe encomendavam para uns vestidos e tal. E então a mulherzita nós encontrávamos todos os dias, era só sair para o campo. Encontrávamos, Maria Isabel, outra vez? Como é que é isso? Você não tem vergonha? Então o que é que eu hei de fazer? O que é que eu hei de fazer? Eu tenho que comprar tenho que dar de comer às minhas filhas e aos meus filhos. Pronto, está bem. Maria Isabel, a gente vai-lhe tirar a carga. Deixem-nos lá passar, deixem-nos lá passar. Não, vamos tirar a carga. Tirávamos uma carga, outra não tirávamos. Coitadito, ela era a vida dele. Umas vezes tirávamos a carga, outras vezes não tirávamos. André. E há uma história muito interessante com essa mulherzita. Era dia de festa da Marleixa. Um dia era dia de festa da Marleixa. E o cabo Virgílio Alves Sarmento, que era de Chaves, estava lá destacado, saiu mal-humorado da beira da mulher, e chegou ao posto e disse assim aos homens: ora, era dia de festa, não se descontava até que se vos obrigasse a sair para o campo. Obrigava-se que facilitasse. Julgava-se que facilitasse. Mas chegou lá, a ver do Júlio Jorge Margarido e António Branco Correia. Hoje o serviço é para se cumprir. E os guardas ficaram assim, olharam um para o outro. Então julgávamos que íamos para a festa da Marleixa e outra. Hoje o serviço é para se cumprir. Pronto, se é para se cumprir, é para se cumprir. E eu a sair da aldeia, encontro a Maria Isabel, a cavalo no burrito, com os alforjes carregados do pequeno contrabando que ela fazia. Diz-lhe um guarda, um correio ou um margueiro: Maria Isabel, então você hoje, nem no dia de festa, descansa e tal. Já lá no volto hoje, já era de noite. Se calhar já lá tínhamos 2 vezes. Já lá no volto hoje. Pronto. Então, mas vamos tirar a carga. Ouça, não me tirem a carga hoje. Hoje tenho estas encomendas, não me tirem a carga. Já... Vamos tirar a carga. Então, se me querem tirar a carga, olha, levam aqui uns chinelos. Levam para o posto. Mas depois não me deixem lá. Tirem-me a carga e me mandam embora. Tiramos a carga e mandamos embora. Estejam descansados. Os chinelos vinham amarrados com fio, ou do pé direito ou do pé esquerdo. Então pronto, vão à frente que eu vou atrás de vocês com o burrito. Elas acabaram o burrito, depois lá fora. E havia uns cereais, uns trigos ali semeados ao lado, numas cortinhas. E os guardas à frente, com a Mauser às costas, com os espingardas às costas, a encaminhá-la para o posto. Chegavam ao posto depois e o serviço ficava feito e já iam para a festa. E ela, à frente, a malandice que ela fez, eu acabei naquela ação. Estroncava o fio do chinelo e o do pé ia para o meio do cereal e o outro para o alforjes. Vindo ou 30 para os chinelos, ela fez aquilo. Chegaram à secção, pronto, Maria Isabel, apanhei a carga. Eles meteram a carga lá para uma arrecadação. E eles foram para a festa, encontraram o cabo. Sr. Sarmento, o serviço está feito, hoje já fizeram uma operação e tal. Pronto, então continuem aí na festa, já podem ficar aí na festa. Outro dia de manhã, eu vou pela arrecadação, levanto-me lá no serviço, vou lá para a arrecadação, digo: Sr. Correia, vocês foram comidos com uma pinta do careco. Por quê? Vocês já viram que a pessoa só calçam de um pé? Só calçam de um pé. Os chinelos que lá estavam eram todos de um pé ou do outro. Não havia um par de chinelos completo. Ela separou aquilo tudo, um metia na alforje e outro para o campo. Ela até podia tirar com um par completo para o campo e um par sem outro não. Não, ela tirou com um chinelo de cabelo. Isso é que foi... Dali a uns dias eu encontro lá na aldeia e digo assim: Maria Isabel, então o que é que você fez ao Correio e ao Marquês? Eu não fiz nada. Então você, os chinelos são todos de um pé. Então é por calha, é por calhou, é por calhou.
Pronto, então olha, tal dia há leilão, você vai arrematar aquilo no banco. Depois tem de lá ir rematar. Ela arrematou aquilo, ninguém mandou naquele lote. Ninguém mandou naquele lote de mercadoria. Pelo preço que a gente expôs em leilão, por acaso fui eu o leiloeiro, pelo preço que expôs em leilão, fui obrigado a entregá-los, porque ela o resto já o tinha em casa. Mas porque ela depois foi para outro dia de manhã, recolheu os outros. E fez. Cheguei, conto já uma. Eu no Porto esfiei uma equipe de 5 homens na patrulha móvel. Patrulha móvel, que era uma patrulha que tinha intervenção para Vila Formosa, a área que atingia o Batalhão 3, que era de Vila Formosa para cá, Chaves, Minho, essa zona toda, eu esfiei lá uma equipe de 5 homens. E esses 5 homens davam-me um carro para andar para lá de outro. Isto umas trazem outras. Receberam uma denúncia que havia uma venda de droga, liamba. Na altura que vinham para um baile de finalistas, vendida por 100 contos. 1 quilo dela. 1 quilo de liamba, vendido por 100 contos. E recebeu-se a denúncia que passava na estrada de Valdepasso para Mirandela. Simplesmente a denúncia não foi dada ao pessoal que ia fazer o serviço no campo. Foi dada ao oficial que mandava a trilha de moda, capitão Moscoso, de Miranda de Douro, que estava no Porto. Pronto, ele encargou-me a mim de vir fazer aquele serviço, que lhe dava um filme. Constava-se, deram a denúncia. O denunciante era de Trancoso. Era o Guerrilha, parece que era Guerrilha. Era o denunciante, era Trancoso. E tinha amigos por toda a fronteira e tinha os seus inimigos. Os que transportavam a droga eram de uma aldeia da zona de Chaves, Monte Alegre, chamado Corral de Vacas. Que hoje não querem que chame Corral de Vacas, porque as meninas lá zangavam-se. Olha, 76... Já depois do 25 de Abril? Já depois do 25 de Abril. 76. Resultado. Isto vai ver a história. Nós viemos para Mirandela, eu saí do Porto com os meus 5 homens que eu espiava e encontramos-nos num lameiro na zona de Mirandela com o comandante que nos espiava a nós, com o capitão Moscoso. Ele não nos deixou ver o denunciante. Ele não nos deixou conhecer o denunciante. O denunciante só conheceu ele, o denunciante só foi conhecido do capitão Moscoso e de um guarda de Travanca aqui de Mogadouro, chamado Sousa. Pronto, reunimos lá num lameiro, às tantas da madrugada. Vocês vão fazer uma operação de stop assim, tal. E eu recusei-me a fazer essa operação de stop. Porquê? Porque quiseram que não havia lagartas. As lagartas é um sistema que se põe na estrada para obrigar o carro a... E na altura não havia lagartas. E os carpinteiros do Batalhão 3 da Guarda Fiscal, o Fontes e o Leites, que eram os carpinteiros, trabalharam uma manhã a formar 2 tábuas com pregos para, se os gajos da droga fugissem, a gente lhe pôr as tábuas à frente. E eu reconheci o local onde é que eu ia fazer a operação de stop e fui para o capitão Moscoso e disse: olha, eu não ponho, tivemos chatices os dois. E ficámos amigos, Eu não ponho as tábuas a ninguém. Porquê é que não ponho as tábuas? Não ponho, porque é uma estrada com curvas e a comunicação que me vai ser feita através dos walkie-talkies pode falhar
E eu posso ir originar e dava certo. Posso ir originar um acidente para outras pessoas. Meu dito, meu feito. Concluindo, eles vieram, o denunciante e o oficial, e o guarda que recebeu a denúncia, o tal Sousa, meteram-se num punhal para quando passasse o carro da droga, o carro que transportava a droga, que era um senhor do Corral de Vacas e um sobrinho que era Florial Luciano em Chaves. Quando passassem, eles comunicaram-nos. Vão aí, Dodó. Pronto, assim foi. E eu reconheci aquilo e digo assim, olha, eu não ponho as tábuas a ninguém. Não ponho porque posso originar o acidente. E originava, porque à frente deles, desde que houve um toque de passagem, que depois não se compreendeu nada, desde que o toque do comandante deu um sinal de passagem, passou um casal muito sossegado num carro, e eu se tenho posto nas tábuas, era um perigo. O walkie-talkie deixou de se ouvir. Interferências de vento ou qualquer coisa, deixou de se ouvir. Nós não tínhamos, o comandante não tinha comunicação para nós. Mas vai ver a história. O tal guerrilha, que era o denunciante, desculpando-me o termo, apeteceu-lhe fazer um serviço no campo. Apeteceu, tipo, Estava na hora. necessidades fisiológicas, e quis se desviar do oficial a quem ele tinha dado a denúncia e do guarda. Ele deu a denúncia ao guarda e o guarda é quem transmitiu ao oficial. E desceu a barranca da estrada e tal. Entretanto, veio um carrito que transportava a droga e viu o denunciante. E o tipo que transportava a droga, que andas por aqui a fazer? Opa, o carro avariou-me. O denunciante foi obrigado a deixar o oficial e o guarda e alinhou no carro com os que transportavam a droga. Confusão. O oficial depois já nem sabia o que é que havia transmitido. Os walkie-talkies não funcionavam, pronto, tudo correu mal. E os gajos passam por mim, pela operação stop, e nós não fazemos alto. Na estrada, eles passaram por nós, por aí. Mas vocês não perceberam? Ou Não perceberam? percebemos porque o walkie-talkie não funcionava. Quando naquilo ouvi dizer assim, opa, o denunciante fugiu. E vai num carro com eles. E eu digo para um moço, que depois chegou a capitão também, a Major, que eram dois irmãos aqui de Irfanes, os igrejas, digo para ele, ó Domingos, o capitão Machou está a dizer isto assim. Tínhamos um Volkswagen que andava em rodagem. Lá vamos 4 humanos no Volkswagen, para ir acima atrás deles e apanhávamos. Eles estavam o carro à frente, encostávamos a uma barranca de estrada, eles diziam que eles andavam armados. Encostávamos a uma barranca de estrada, mãos a arma encostada ao peito, às costas. Revistávamos, não ouvíamos armamento nenhum. Um deles começa a fugir. Começa a fugir para aí abaixo. E eu digo assim, então você onde é que é? Eu digo para a pistola e dizia assim, a pistola. Vou atrás dele, encosto a pistola às nalgas. Para-se nos touros. Você tem que dar fugida, que eu sou o denunciante. Eu é que denunciei esse serviço. Eu sou o denunciante. E eu digo assim, você é o denunciante. Eu vou pensar para aqui. Se era você é o denunciante ou não, pois eu não sabia de nada, não é verdade? Sabia? E-me ali no meio daquela história toda. Ele a fugir por aí abaixo. Para-se, não estouro, pá. Você tem que me dar fugida. Olha que eu sou o denunciante. E eu digo assim, cara assim. Anda embrulhada que estava aí. É? Digo assim, papá, eu fiquei na dúvida. É denunciante ou não é denunciante? Mas dei-lhe fugir ao homem. Ai, está muito Ele tantas vezes me disse que era denunciante. E eu começava com a pistola na alga dele. Para-se, não estouro. Ele também não fugia muito. Você tem que me deixar fugir. Pronto, deixei-o fugir. Mas cheguei a ver os outros, eu digo assim aos outros dois guardas. Igreja, depois daqui a um bocado temos que ir ali, havia uma corriça de gado lá no alto. Temos que ir ali àquela corriça a ver se o indivíduo que fugiu se lá escondeu. Diz-me o outro lado. Ele não fugiu, você é que lhe deu fugida, que ele é o denunciante. O próprio que trazia a droga. Depois eles
viram, perceberam-se logo. Perceberam tudo. Depois perceberam-se. Aquilo dava um filme mal tempo. Foi das situações mais. Mas vou-lhe para concluir. O comandante que andava comigo na altura, que veio ali à operação, que ele não saía do gabinete, mas veio ali à operação, passou 3 horas no gabinete do comandante de secção da GNR de Mirandela a fazer o auto notícia, e o auto ficou feito de uma forma que ainda nem hoje sabemos o resultado do serviço. Infelizmente, hoje estão em pior situação. Por exemplo, eu no batalhão lá abaixo no Porto, estávamos lá para aí 25 ou 30 homens, que uns eram casados, tinham as mulheres na aldeia e os filhos, e eles estavam lá a fazer serviço. Havia alojamento para eles. Eu também lá estive aí muito tempo lá nesse batalhão. Quando vínhamos para as aldeias, eu, por exemplo, em Vilarinho, a minha dormida era no posto. Havia dificuldade em arranjar lá a casa. Em Constantino, dormi para aí 15 dias no posto, depois arranjei lá uma casa por 100 escudos. Chamei lá uma senhora, arranjaram-me lá uma senhora a fazer a limpeza, foi lá fazer uma limpeza, tinha saído lá o sargento que lá tinha estado no posto. Foi lá fazer a limpeza e tal, e eu não cheguei a ocupar a casa. Entretanto veio a ordem de transferência para Vilarinho e eu paguei 100 escudos no mês e vim embora. Ia-se remediando, mas para facilitar a vida aos guardas, todos os guardas arranjavam a sua casita. E o comandante de posto, podendo dormir no posto, devia moralmente tentar arranjar uma casita para os guardas entrarem e saírem, porque os serviços não eram todos cumpridos. Os serviços não podiam ser todos cumpridos. Os serviços de entrar à meia-noite e sair às 4 da manhã eram aqui em zonas frias, eram muito coisas. Era muito duro. Tínhamos um X para fardamento por mês, mas geralmente mandava-se fazer o fardamento porque mandava-se fazer mais à nossa maneira. E à medida, não é? Seguindo as regras e as normas. E, por exemplo, acabaram com essas situações. Nós na Guarda Fiscal tínhamos lá uma oficina de sapataria. Tínhamos aqui da classe dois homens na sapataria, aqui. De lá no batalhão, 2, 3, 4 sapateiros. Tínhamos lá 4 sapateiros. Portanto, o calçado mandava-nos lá fazer e tal. Tínhamos uma alfaiataria com 3 alfaiates. Mandávamos lá fazer as fardas. Escusado será dizer que a minha farda como guarda só seria feita quando não houvesse um oficial ou um sargento ou que quisesse uma farda. Porque se ele quisesse, estava em primeiro lugar daquele. A hierarquia militar era assim. Opa, eu escrevia-me lá, olha, faz-me um par de calças. E, opa, tenho fulano à frente. Os superiores estavam à frente sempre. Claro. Mas normalizavam, eles faziam sempre, atendiam sempre a coisa. Havia muita facilidade até. E depois mandávamos vir outros ali, comprava-se muito fardamento no Costa Braga, no Porto, na Rua Santo António. Ou de Vila Nova de Cebeira, havia lá uma confecção de fardas, capas e capotes e coisa. As armas era tudo era deles. A arma era da Guarda Fiscal e distribuiu-nos a arma. A arma era distribuída. É diferente. Porque o viver na raia, se repara o que é, ou se repara o que é um comandante de posto, era como uma professora primária, quando se acabava de sair do estágio dela e vinha, era colocada numa aldeia. Essa pessoa era obrigada a procurar apoio. Vinha para casa de um labrador qualquer que não conhecia de lado nenhum, arranjava lá um quarto e lá ficava. E um comandante de posto ia para ou um guarda ia para uma aldeia e quiséssemos, não quiséssemos, era obrigado a relacionar-se com a população civil. Porque se assim não fosse, não era viver. Não é? O guarda era obrigado a relacionar-se. Eu ainda agora, como lhe disse há um bocado, fui passar 3 dias ao Alentejo. Já lá fui, depois saí de lá, já lá fui 3 vezes. Eu vim de lá em 1 de janeiro de 71. Já lá visitei o posto com a minha filha, com a minha falecida mulher,
E já lá fui eu mais 2 vezes. Uma vez com 2 colegas que lá estiveram comigo e desta vez com 3 amigos. E ainda lá fomos jantar com uma pessoa civil, que eu convivia lá na altura. Portanto, está a ver, a gente era obrigado a conviver com a população civil, quisesse, mas não quisesse. Podia haver um civil ou outro que nos arranjasse problemas. Sim. Até tinha que ter um bocadinho de noção de se defender dele. Porque quisesse ou não quisesse. Éramos obrigados a relacionar. Eu uma vez, esse comandante que eu me disse, mandou-me fazer um serviço para a mim e à minha equipe, 5 homens, para a Serra do Malacate, Sabugal, a zona sul. Sala uma noite. Era uma zona de contrabando, mas ali o contrabando era diferente. Eram 30 ou 40 cavalos já carregados de contrabando. Era diferente. E nós vinhamos do Porto, lá ali, assim. E sabe a primeira recomendação que me fez o comandante? A mim, quando saí do Porto, a esfiar o pessoal, a esfiar a equipe, você vai passar a 3 km da sua aldeia. Vinha de São Galo, Freixo, para Miranda. Você vai passar a 10 km da sua aldeia, você não vai visitar ninguém à sua aldeia. É para não haver ali. Para não... Achava eu. E ele disse: olha, meu capitão, eu na minha aldeia já lá não tenho ninguém, familiares. Não faz diferença nenhuma lá, não. Vou para o Mogadouro, que é dia de feira, sou obrigado lá a ir almoçar, e ali tenho os meus convívios com o pessoal da minha aldeia, que vai lá às feiras. E depois atuámos uma noite na Serra do Malacata e às 4 da manhã um guarda que era dos mais duros que lá tinha na equipe, era o Luciano Difanes, era Difanes. Diz-me assim sobre isso, mas já não aguento mais com o frio. Já não aguentava mais com o frio na serra, às 4 da manhã, inverno. Pronto, então vamos embora. Viemos para o Sabugal, depois sentámos por lá um bocado e tal, tomar lá um pequeno almoço e tal. Depois viemos para o Mogador para passar um bocado na feira. Íamos atuar a segunda noite em Miranda. Entre Constantino e Fanes. Eu, como conhecia ali a zona, vamos atuar em tal sítio. Constantino e Fanes. Era festa em Fanes, em São Martinho. Era festa em São Martinho. E eu estava a dizer entre Constantino e Fanes, não. Entre Constantino e São Martinho. Pronto, vamos montar uma operação de stop em tal sítio. Primeiras pessoas que me surgiram num carro e fazemos alto eram meio dúzia de rapazolas novos. Eu faço alta e um deita a cabeça do carro para fora e, ó Sobrinho, manda por aqui. Conheceu-me logo. E eu digo assim, oh, pá, então você vem da feira, vem da festa? Viemos da festa, está bem. E eu digo para os outros, então vamos embora nós para a festa que já nos faz aqui serviço nenhum. Já denunciou. Já denunciou, não é? Já estávamos conhecidos. Nós, como nascidos e criados na aldeia, não sabemos distinguir o valor da festa. Nós o valor que lhe damos é as nossas raízes, não é? As nossas raízes. Mas isto é uma aldeia que as pessoas vêm cá e ficam encantadas. Pessoas que venham de fora a primeira vez, chegam aqui e dizem assim, nós temos que voltar. E nós que fomos cá criados, talvez não demos esse valor. É uma casa antiga, ou isto ou aquilo, não damos o valor que muitas pessoas dão. Nós estamos aqui em um lugar muito, muito bonito, lá embaixo da do Rio, vocês já lá foram. Quem venha de fora. É muito bonito. Quem venha de fora, aquilo é espetacular. Mas é assim.